Oiê, que bom que você tá aqui. Eu sou a Carol do PDI e juntos a gente vai descomplicar a psicomotricidade. Vem comigo? O assunto de hoje é anamnese. Aquela primeira reunião que você sabe que é super importante, que precisa acontecer e que é o ponto inicial, por onde a gente começa toda a terapia psicomotora. Acontece que, conversando com muitos psicomotricistas e também pelo que a gente estuda, a gente percebe que a anamnese é aquele momento que eu não posso deixar passar. Eu preciso coletar as informações super importantes sobre a criança, sobre o histórico, gestação, parto, enfim, todos aqueles marcos psicomotores. Tá bom, Carol, só que aí fica muito longo, fica uma conversa super extensa, muitas vezes chata. Eu fico ali anotando um monte de coisa, a família fala rápido, não dá tempo de eu anotar tudo. E agora? O que eu faço? Normalmente a gente percebe que as pessoas ficam oscilando para tentar um equilíbrio entre dois extremos. Um extremo é esse que eu acabei de falar, quando a gente pega todas aquelas perguntas e informações que normalmente a gente estuda, né, na formação, e aí a gente começa com aquela listinha, fazendo pergunta por pergunta, porque a gente sabe que tudo aquilo é importante. Isso faz com que a conversa fique muito extensa, muitas vezes mecânica e chata mesmo, né? Aquela coisa assim muito, quase que impessoal. O outro extremo é deixar uma conversa light, leve, gostosa, mas que muitas vezes a gente termina falando: não perguntei sobre tal assunto, que era importante, eu precisava ter perguntado. Ou então esqueci de falar sobre um outro assunto, enfim. Para que a gente não fique em nenhum desses extremos e consiga construir um equilíbrio com uma boa anamnese, é que eu tô aqui hoje. Eu vou compartilhar com você um roteirinho que eu fiz e lembrando, isso é um norte, isso é uma troca entre nós. Eu tô te contando o que funciona para mim depois de anos fazendo anamnese e com certeza daqui a alguns anos, quando eu fizer esse vídeo de novo, esse modelo, esse roteiro já vai estar diferente. É importante você encontrar algo que funcione para você, para o seu cliente, para o seu público e para o seu jeito de trabalhar, tá bom? A primeira coisa que eu faço, e isso é recente, eu não fazia isso antes, é montar um formulário. Eu fiz um formulário no Google, simples, online, com algumas perguntas básicas. São informações, não digo técnicas, mas informações importantes, pontuais, e que eu preciso saber. Esse formulário eu envio para a família logo que a família marca a anamnese comigo. Então, eu já vou coletando dados, por exemplo, quem fez esse encaminhamento, qual a idade da criança, o período que essa criança estuda. Sabe aquela fichinha de cadastro? Endereço, telefone, nome dos responsáveis. Tudo isso já tá nessa ficha, mas também algumas perguntas importantes dessa anamnese. E perguntas que normalmente as famílias não lembram de cabeça. E eu digo isso como mãe também, tá? Então, assim, quando aconteceu cada marco do desenvolvimento, né? Com quanto tempo essa criança andou? Essa criança rolou antes? Engatinhou? Enfim, algumas perguntas básicas, assim, eu já coloco nesse formulário. E a família consegue, com tempo, com calma em casa, responder e já me enviar pelo Google. Então, é um formulário muito prático. E a gente já tem informações importantes, pontuais, coletadas antes mesmo dessa primeira conversa. Eu, particularmente, só olho para esse formulário depois, mas acho importante enviar no começo para que a família tenha tempo de responder, tá? Para a anamnese em si, para essa reunião, que você pode fazer online ou presencial, enfim, como funcionar para você. Eu sempre prefiro presencial, mas em alguns casos eu faço online também. Primeiro ponto que eu falo que a gente não pode esquecer é que reunião de anamnese é um momento de acolhimento. Eu sei que parece meio claro que é um momento de acolhimento. Mas pense que esse é o momento de estabelecer uma conexão com essa família. Não é só o momento de preencher checklist, de saber com quanto tempo a criança fez isso ou aquilo, se tem irmão ou não tem, como é o relacionamento. Calma. Você vai coletar todas essas informações, mas antes de ter essa abertura, inclusive, para que esse diálogo seja verdadeiro e produtivo, você precisa se conectar com essa família, né? Então, quando eu falo que é um momento de acolhimento, é porque a gente precisa olhar para a anamnese dessa forma, como um momento de realmente conhecer o contexto familiar dessa criança que você vai receber para avaliação na sequência.
A primeira pergunta que eu faço, anota aí, hein? Tô contando pra vocês o meu passo a passo. A primeira pergunta que eu faço pra essa família quando eles chegam. Antes de me contar sobre qualquer encaminhamento, sobre o que a escola te falou para te encaminhar aqui, né, para chegar até mim, sobre o que outros terapeutas te falaram, antes de tudo isso que você vai me contar, eu quero ouvir você, mãe, pai, enfim, o responsável que vier para essa anamnese. Eu quero te ouvir. O que para você tá pegando hoje com relação a essa criança? Muitas vezes essa resposta não vai estar relacionada ao desenvolvimento psicomotor, nem a queixa que essa família trouxe, por exemplo. Mas eu entendo que essa pergunta ela é muito importante porque é o que vai me mostrar como esta família está se relacionando com as dificuldades da criança nesse momento. E por mais que isso muitas vezes não seja necessariamente psicomotor, isso é um dado muito relevante, porque eu vou trabalhar com esta criança que está com esta família todos os dias. Então isso me faz entender um pouco mais sobre o contexto familiar. Então a primeira coisa que eu pergunto é, me fala, para você, o que está acontecendo com seu filho hoje? E aí é o momento de acolher. Acolher quer dizer ouvir sem julgamentos. Quando a gente começa uma conversa e essa pessoa se sente julgada, se sente avaliada de um lugar não muito acolhedor enfim, afetivo até, é muito comum que essa família não te conte todas as informações. E não porque ela quer esconder de você, mas porque ela não se sente confortável em compartilhar com você fragilidades, dificuldades. E por que isso é ruim? Isso é ruim porque, para a gente trabalhar com a criança, a gente precisa entender esse contexto de verdade. Então, é importante, sim, que essa família não se sinta julgada. Se a gente olha para essa família já falando assim, e as telas, como é que é? Fica muito tempo no computador, né? Ah, é por isso. Pronto. Você acha realmente que essa família se sente à vontade para te contar o tempo de tela que essa criança usa hoje? Tô dando um exemplo, tá? Não funciona. Né? A gente não tá aqui para julgar a família e nem para fazer orientações enfim, gerais. A gente tá aqui nesse primeiro momento para conhecer essa realidade, essa dinâmica. Uma vez entendendo um pouco mais sobre esse contexto, aí sim a gente começa uma conversa que eu hoje não faço a partir de perguntinhas, e é isso que eu vou te contar agora, mas eu tenho pontos-chave que eu não posso deixar de fora dessa conversa para que eu vá me guiando dentro desse papo, que eu gosto de fazer de uma forma fluida. Então eu sempre falo para a família, me conta, né? A gente vai fazendo um bate-papo. Eu não gosto assim daquele formato muito tradicional, porque eu não sou assim. Talvez o tradicional funcione para você e tá tudo bem. Então, quais são os pontos que eu anoto como blocos de desenvolvimento que eu não posso deixar de conversar com essa família? E eu quero, antes de te falar quais são esses blocos de desenvolvimento, eu quero te explicar que quando eu falo que eu faço dessa forma, é porque já faz um tempo que eu faço anamnese, né? Já faz alguns anos que eu trabalho com isso. Se você se sentir segura colocando algumas perguntas pontuais por escrito ou no seu computador, faça isso. O importante é que você saiba por que você está perguntando cada coisa. Não adianta a gente perguntar com quanto tempo essa criança engatinhou, por exemplo, se você não entende para o seu programa, para a sua avaliação, o que isso significa. A gente precisa entender o que está por trás dessas informações. Aí sim, a resposta dessa família vem com significado e agrega no seu protocolo de avaliação que vem na sequência, tá bom? Então, se você não sabe muito bem por que fazer aquela pergunta, mas você sabe que aquilo é importante, estude para entender o porquê dessa pergunta e não simplesmente deixa ela de lado, tá? Então, ok. Eu hoje coloco esses blocos de desenvolvimento, mas lembrando, você pode fazer as perguntinhas. Quando essa família me conta sobre o que está acontecendo hoje, automaticamente a gente entra em contato com um discurso que fala um pouquinho sobre a fragilidade dessa criança ou a dificuldade que essa criança está enfrentando nesse momento. Então, além de acolher, eu já coleto informações mais técnicas e práticas a respeito disso. Então, por exemplo, se essa família chega com uma queixa da letra cursiva que não tá legal, ou do processo de alfabetização que tá difícil do ponto de vista grafomotor, além de ouvir o que tá acontecendo hoje, eu já começo a fazer perguntas relacionadas a isso e que são muito importantes para mim. Então, por exemplo,
Se a queixa é a letra, eu vou perguntar com quanto tempo essa criança foi alfabetizada, como foi o processo de alfabetização, dependendo da idade, existe algum canhoto na família? Não? Vocês observam uma preferência de uso de uma mão ou da outra? Enfim, vou fazendo perguntas que estão relacionadas a esse discurso que eles me trouxeram inicialmente, tá bom? Dependendo da fala da família, essas perguntas serão diferentes. Mas você percebe que isso já faz com que a gente abra um leque desse bloco de desenvolvimento? Essa família vai me mostrar por onde começar. Terminado esse primeiro bloco, que vai falar sobre essa queixa, e é muito importante também perguntar para essa família como eles se sentem com relação a isso. Não tô falando aqui no lugar de uma psicóloga, tá, gente? Que eu não sou e nem tento ser. Mas eu preciso entender se para essa família é ok que essa criança tenha essa dificuldade, ou se para eles isso é muito custoso. Isso vai interferir na dinâmica com ele. Na sequência, a gente segue com os outros blocos de desenvolvimento. Então, quais são eles que, para mim, são muito importantes e eu não posso deixar de fora? Gestação. Lembrando que você pode acolher em algum momento uma família, por exemplo, que adotou uma criança. Então, é importante que também essa conversa seja acolhedora. A gente não sabe como é essa família que a gente está recebendo. É importante que o nosso discurso não seja um discurso carregado de preconceito ou ditando as regras. Cada família é de uma forma, né? Então, ok, eu vou perguntar sobre a gestação, a amamentação, o parto em si. Uma dica que a Cláudia Galvani me deu e que é muito valiosa é pedir que essa família me traga ou me mande uma foto da carteirinha do nascimento. Muitas vezes ali a gente encontra informações importantes e que essa família não lembra. Normal não lembrar, né, gente? Então a gente pede uma foto e deixa em anexo aqui no prontuário da criança. Valeu, Cláudia. Gestação, parto, amamentação. Na sequência, eu entro falando sobre os marcos de desenvolvimento. Você lembra se rolou, não rolou? Como é que foi? Como é que era? Esse bebê era durinho, era molinho? E a gente vai seguindo sobre os marcos de desenvolvimento e todo o desenvolvimento psicomotor dessa criança. A gente vai falar sobre introdução alimentar e eu gosto, especialmente com crianças mais velhas, de fazer um paralelo. Então eu pergunto como foi a introdução alimentar, mas também como é a alimentação hoje, se existe uma restrição, se existe, enfim, algo específico que a família queira me contar. O mesmo paralelo eu faço com o sono, como era o sono dessa criança quando bebê, como pega no sono, como é durante a noite, acorda muitas vezes, não acorda, fica suado, se mexe muito, fala, enfim. Tudo isso eu gosto de perguntar como era quando bebê e como é hoje, dependendo da idade dessa criança. Então, alimentação, sono, eu faço isso. Autonomia. Na minha anamnese, a autonomia é um bloco super, super, super importante. Por quê? Porque isso vai me mostrar dados que, se eu fizer uma pergunta prática, né? Então, eu vou olhar para a família e vou falar assim, abre e fecha, zíper, botão, isso, aquilo. Muitas vezes essa família não vai saber me dizer. Agora, quando eu pergunto como é a alimentação, se essa criança come, faz uso de talher, desde quando, como é que é isso, precisa de ajuda ou não, como é que é a rotina? Rotina é um bloco de desenvolvimento que a gente faz a pergunta na anamnese, né? Então, como é que é a rotina? Se a criança acorda, ela escova os dentes sozinha, precisa de ajuda? Não. Qual é a ajuda que essa criança precisa? É para lembrar que ela precisa fazer? É para lembrar das etapas ou é na parte prática realmente? Então, a rotina é algo que vai me dando muita informação sobre essa autonomia e que, consequentemente, vai falar sobre desenvolvimento psicomotor. Escola. Escola é um ponto que eu, Carol, tenho como muito importante, até porque eu trabalho muito em parceria com as escolas. Então, eu preciso saber se essa criança já mudou de escola, se mudou, por que mudou, quando mudou, como foi a adaptação escolar, como está sendo este ano letivo, se a família tem planos de mudança de escola para o próximo ano ou não, enfim, como é a relação com os amigos. Isso já faz com que a gente converse sobre a relação com outras crianças no condomínio, no prédio, na família. Essa criança convive com outras crianças, como é esse relacionamento? Desse link, a gente já pode falar um pouco sobre o emocional dessa criança, né? Como é que essa criança é? Como você descreve essa criança?
como ela reage com frustrações, quando você fala não, normalmente como é o comportamento. Aí a gente já vai coletando essas informações super importantes de uma forma natural, dentro de uma conversa onde essa família se sente acolhida e sente que tem abertura para te falar com verdade sobre esta criança. Além de conversar sobre a criança e o contexto familiar, eu também sempre abro um espaço para que essa família me pergunte sobre o meu trabalho. A gente, psicomotricista, dificilmente recebe famílias que conhecem profundamente o nosso trabalho. Então é importante que essa família tenha também um momento para conversar com você sobre que avaliação é essa que vai acontecer. Qual é o objetivo dessa avaliação? Então eu já explico também como funciona essa avaliação, qual é o meu objetivo, quando eu vou dar essa devolutiva para a família e que dados eu vou trazer. Então eu vou explicando um pouquinho qual é o próximo passo a partir de tudo isso que eles estão me contando na reunião de anamnese. Essa reunião fica assim um pouco mais longa do que reuniões comuns, porque é uma reunião que a gente precisa coletar muita informação, mas não precisa ser uma reunião chata, maçante e mecânica. Pode ser como uma conversa, algo que faz com que esse primeiro contato seja um contato de confiança, um contato em que a gente vai conhecer essa família e acolher de verdade quem vai chegar depois, que é a criança que você vai receber. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, manda para alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo e me escreve se você tem alguma dúvida ou sugestão.